Você pode, se você tem a Bíblia aí no seu celular, ou do seu lado, escrita, abrir no livro do Êxodo, capítulo 3 de Êxodo. E eu quero falar com a igreja, quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa semana, desde quando o pastor Denis me ligou, sobre a missão de Deus. A missão de Deus para a igreja, a missão de Deus para você, para mim, a missão de Deus aos portadores da mensagem, a missão de Deus aos testemunhas fiéis do Evangelho, aqueles que são do caminho. Amém? Capítulo 3 de Êxodo, do verso 4 até o 14, nós vamos ler, e diz assim: Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exaltores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o meu povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais ainda: Dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Amém? Quando nós ouvimos domingo passado, através da vida da missionária Alessandra, que o Deus da esperança tem mudado a história de muitos, que o Deus da esperança tem se feito presente em longes nações, nós, se seguirmos esse texto, no verso 18, vamos ver esse Deus se fazendo presente, se fazendo a esperança de um povo em formação. Nós vamos ver esse Deus descer do seu trono, esse Deus da esperança se tornando a esperança de outros, de muitos. O Deus que nos encontra, o Deus que se faz presente, o Deus, como diz o pastor Fábio, que está presente aqui. Amém? Ele nos escuta, Ele nos vê, Ele sente o nosso gemido, amado. Ele vê o mais profundo da dor da sua alma. Esse Deus que se fez carne, esse Deus que taberculou entre nós, esse Deus que na pessoa de Jesus Cristo habitou conosco, é o Emanuel,
Deus conosco, Deus presente. Esse Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, tem sido a luz para o mundo. E a palavra de Deus diz que nós também somos como Ele, luzeiros, o qual todas as coisas convergem. Jesus é a máxima revelação de Deus. Quando nós olhamos a missão de Deus para a igreja, para nós, para a nossa vida, a gente precisa voltar no tempo para trazer à memória o que produz esperança, aquilo que nos deu fundamento. Nos meados dos anos 70, aconteceu um grande movimento dos líderes, dos pensadores cristãos. E esses líderes, reunidos, buscaram colocar a igreja nos trilhos, dar um norte para a igreja. E foi chamado lá o Pacto de Lausanne. E é interessante, quando eu olhei a missão de Deus e comecei a estudar ela, me levou para esse pacto, onde eu já tinha visto algumas vezes, mas me despertou para olhar principalmente o ponto do grande desafio missionário para o nosso tempo. Lá nesse pacto, nesse movimento, houve um grande grito, um apelo. Eles pediram, uma das coisas era a identidade. Aonde está a identidade da igreja de Cristo? Perante o mundo cheio de relativismo, aonde está a integridade do cristão e da missão da igreja hoje? Perante tantos fundamentos de ciência, de conceitos dos homens. E a cooperação cristã? É triste, eu andei com a missionária, o caminho de buscá-la em Mauá e trazê-la até aqui. Ela foi observando, interessante, que a gente aqui às vezes perde esse senso de observar as coisas ao nosso redor. Ela observou que em muitos lugares aqui há muitas igrejas, uma encostada na outra, uma perto da outra. E ela disse: nossa, que estranho, 4 igrejas na mesma avenida. E se isso, amados, fosse algo, como disse o Pacto de Lausanne lá, essa tentativa, cooperativo, algo que cooperasse para o reino de Deus, seria bênção demais. Mas o problema é que nós estamos dividindo, nós estamos disputando espaço, nós estamos se batendo, e a igreja perdeu a função de cooperar. A igreja começou como mundo competir. Dentro de uma busca por uma teologia cristocêntrica, centrada na revelação máxima de Deus, nós deixamos de levar ao mundo a paz de Cristo. O mundo está cada vez mais bélico, mais em guerra. E a última questão do pacto, é a que eu quero tratar, é os novos desafios missionários para a igreja de outrora e a igreja atual. Porque mesmo após 45 anos, a gente ainda tem muito a avançar. Esse alinhamento da igreja, do cristianismo, podemos dizer, foi para levantar a questão, para refletir, para olhar a igreja do século 21 hoje, agora. Quando a gente olha para trás, para esses fundamentos, a gente precisa entender que nós não podemos esquecer a história. Quando Moisés foi comissionado a ir buscar um povo em formação, a tirar da opressão, de todo o sofrimento ali que vivia o povo de Deus no Egito, Moisés tinha uma missão.
formar um povo e levar para uma terra boa, que emana leite e mel, conquistar a terra prometida. O que a gente precisa é não tirar as bases, amados, não tirar os marcos, e muitas vezes nós temos feito isso no caminhar. Não podemos esquecer do passado e da história. Somos convocados a manter a viva memória do agir de Deus em todo o tempo, a fim de motivarmos e de sermos realmente fiéis a Deus, que reina sobre toda a criação. E o plano não mudou. O plano é salvar toda a criação, salvar toda a criatura, transformando-os em filhos de Deus. Amém? Então eu quero, dentro dessa visão missionária lá do Pacto de Lausanne, dos desafios missionários, do olhar da igreja para o mundo, compartilhar dois pontos que a missão de Deus dá a nós como igreja. A missão de Deus para aqueles que são agentes de transformação hoje. Amém? Lá no verso 7 do texto que nós lemos, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento. Amados, quando nós olhamos para missões, olhamos para as nações, olhamos para o perdido, para os povos não alcançados, nós precisamos ter na mente, no coração, que sempre haverá um grupo te esperando. Há sempre um grupo de pessoas, há sempre pessoas esperando por você. Há um grupo de pessoas aguardando um agente de transformação. Há uma nação pedindo socorro. Há vidas se perdendo. E há sempre um grupo esperando um homem e uma mulher de Deus. E eu acredito que você é essa pessoa nessa noite, amém? Você precisa ter isso em mente, que você, como homem e mulher de Deus, sempre há alguém esperando por você, pela sua chegada, para que você traga a luz. A transformação de história é um dos objetivos centrais da missão de Deus. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o grande destaque que a Bíblia dá numa nova história, aquele que precisa mudar a sua história. Nós vimos tantas histórias relatadas. Nossa missão é restaurar vidas, é reconciliar vidas, é trazer homens e mulheres, povos, nações, tribos, de volta a Deus. 2 Coríntios 5,18, nós temos todo o texto que Paulo trabalha sobre o ministério da reconciliação. A igreja precisa ser esse agente. Eu e você precisa transformar a história de alguém. Nós somos a luz para as nações. Nós temos a missão de levar luz às nações. E quando nós temos a convicção de que há pessoas te esperando, nos esperando, nós precisamos como igreja denunciar os aspectos das injustiças. Moisés foi esse agente. Deus ouviu o clamor de um povo, e Moisés foi lá combater essas injustiças contra o povo de Deus. Toda injustiça, como diz lá em 1 João 5,17, toda injustiça é pecado. E em Mateus, nas bem-aventuranças, capítulo 5, nós vemos que os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os perseguidos por causa da justiça, herdarão, terão o reino dos céus.
Então a nossa missão como igreja é saber que tem pessoas, tem povos, tem nações precisando de luz e sofrendo injustiças. A igreja precisa ser essa que denuncia, essa que combate as injustiças. Nós precisamos restaurar e reconciliar por meio da justiça, por meio da paz, por meio da alegria, todo o fruto do Espírito Santo que há em nossa vida, são os sinais visíveis do reino de Deus, amados. E quando nós sabemos que há necessidades, que há um povo esperando por nós, nós precisamos entender que Deus é um Deus relacional. A igreja precisa trazer o amor de Deus às nações, o cuidado, mostrar às nações, aos perdidos, que Deus cuida, que Deus protege, que Deus se interessa por eles, que Deus pode, como disse o texto, descer do seu alto sublime trono, se inclinar, estar conosco. Como o pastor Denis disse aqui, imagina esse Deus, que todas as coisas realizou e fez, criou, descendo, estando conosco. Ele não dorme, Ele escuta os nossos gemidos, as nossas dores e aflições. Ele não se ausenta. Deus nos torna cooperadores, homens e mulheres habilitados a serem ministros do Evangelho, a serem portadores da luz, a dissipar as trevas que há no mundo. Se nele permanecemos, perseverando nele, nós vamos aperfeiçoar o amor de Deus, através dos nossos atos, o cuidado para com o próximo. Se nós tivermos realmente obedientes à palavra do Senhor, cumprindo os mandamentos dele, amando o próximo como a nós mesmos, e colocando o nosso amor em Deus acima de todas as coisas, ele diz que nós seremos como ele, nós seremos esperança para aquele que precisa de esperança. Nós seremos socorro àqueles que estão gritando por socorro. Nesse mês aí que nós temos visto tantas notícias e também assuntos relacionados ao suicídio, ao desespero da alma, aqueles que têm dado cabo da vida, porque não tem sentido, porque estão vivendo nas trevas, porque se afastaram daquele que é o amor, por N situações. Se nós não amarmos o mundo, não somos dignos de dizer que amamos a Deus. E o mundo que eu digo são as pessoas, a humanidade, não o sistema, porque o sistema, Deus diz, não ameis o mundo. Jesus é a luz para o mundo, e nós assim somos luzeiros, farol. E como há um grupo esperando, amados, por você, há pessoas esperando por você, há um plano de Deus para cumprir os seus propósitos. Amém? Verso 8 e verso 10 do texto, até o verso 10. Quando ele escuta o sofrimento das nações, quando ele vê as injustiças no mundo, ele faz assim: por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os têm oprimido. Vem agora, eu te enviarei a Faraó,
para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí, Deus tem um plano. Deus mostra que tem um povo à espera, mas que também há um plano. Há um plano para cumprir os seus propósitos. Quando eu pensei nesses propósitos, veio duas imagens de toda a criação de Deus. E duas imagens muito claras na Bíblia a respeito de toda a humanidade. Quando olhamos para missões, precisamos olhar a humanidade, o homem. E quando nós olhamos para o homem, o plano, o propósito de Deus, nós lembramos que Deus, no início, fez um jardim. Colocou o homem ali para cuidar e guardar o jardim. O homem, em sua escolha, resolveu não guardar o jardim. Pelo pecado, esse jardim foi fechado. Mas a outra figura que me veio, e estudando, está na Nova Jerusalém. O Éden foi fechado pelo pecado, mas a Nova Jerusalém será aberta pela remissão dos pecados do homem. A redenção. A Nova Jerusalém é para o povo redimido. E a nossa missão, a missão que Deus nos dá, é sermos portadores da boa mensagem de Deus, para que todos possam entrar nesse novo jardim, a Nova Jerusalém. E esse povo remido, como diz os textos, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todas as nações, povos, tribos, todas as línguas, representa a diversidade do poder e da ação de Deus no mundo. A diversidade na unidade. E é interessante pensar na diversidade, que é uma palavra aí tão batida nos últimos tempos. Porque a diversidade trata tão somente da grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Essa é a diversidade que Deus fará na Nova Jerusalém. E essa diversidade são aqueles que vão celebrar o Cordeiro. Quando Moisés vive todo o fantástico poder de Deus derramado sobre o Egito, antes de sair, Deus já simbolizou a celebração do Cordeiro. Amém? Ele mostrou ao povo que haveria a remissão dos pecados, que pela morte do Cordeiro, todos entrariam na terra prometida, todos sairiam da aflição, do sofrimento. A unidade da diversidade de Deus é representada pelas nações, tribos e povos e línguas que agora estão diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. É esse Deus, amado, que você é portador de boas novas, de esperança. Há um povo te esperando, meu amado. Há um vizinho clamando por uma palavra. Há cidades ao nosso região aqui carentes do amor de Deus. E você é o representante deste amor. A humanidade agora vive como nós, como a igreja, o período do pós e do pré. Pós-Éden e pré-Nova Jerusalém.
É nesse período que somos chamados a viver fortemente, munidos da esperança, da fé e do amor. É nesse tempo que nós vamos viver na lembrança do que era e na esperança do que virá. Entre o trauma do pecado que fechou o jardim e a esperança da redenção da Nova Jerusalém. Essa é a nossa vida. Entre o já e o ainda não. É nesse período que somos convocados a viver e desenvolver nossa missão pelo chamado de Deus à igreja. A Bíblia passa a revelar a história de um povo que, como você, é representado pelo peregrino. A Bíblia passa a relatar este povo que vai de cidade em cidade tentando chegar à Nova Jerusalém, mas ali no Egito, a terra prometida. A Bíblia relata a história da redenção do Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo, amado. Não é segundo plano, não é plano B. Deus já tinha o plano da salvação desde a fundação do mundo. Glória a Deus. O Cordeiro, a história da salvação do ser humano, que é acima de tudo um propósito de amor de Deus às nações, a você, a sua vida. Ele nos amou quando ainda éramos inimigos dele. O amor de Deus que busca e redime seu povo dos pecados, nos liberta. Então, amado, as duas ações dentro da missão de Deus para você, para mim, como igreja, é que há gente esperando por nós. Há necessitados, há pessoas precisando de você. Agora é com você decidir. E saiba, se você decidir ser a luz para as nações e atender ao chamado de Deus, você não vai sozinho. Há um plano para realizar os propósitos de Deus. Você faz parte desse plano, amado. E eu quero concluir que a esperança que podemos compartilhar pode mudar muitas histórias. A sua história pode mudar a história de muitas pessoas. Nós podemos chegar aos remotos cantos desse planeta. Nós podemos ir a lugares longínquos que nós nunca imaginamos estar. Basta você crer, você agir, você acreditar, porque através da sua oração muitos são fortalecidos. Através dos seus recursos e contribuições, igrejas são mantidas abertas, vidas são sustentadas. E quando você for de encontro ao propósito de Deus, saiba que Jesus está contigo. Ele não te abandona jamais. Ele vai a cada momento fortalecendo, firmando seus passos. Jesus usou uma frase que é o que a gente precisa usar para realmente demonstrar a nossa empatia pelo próximo. Quando a gente vê relatos missionários, quando nós ouvimos histórias de como são as nações, o que se passa pelo mundo, a gente precisa trazer essa frase à memória. Jesus um dia disse assim para alguns: vem e vê. Eu acho que é isso que eu e você precisa fazer com missões. Ir, ver o que acontece, sentir a dor do outro, a empatia,
o cuidado para com o próximo. O plano é o mesmo desde a fundação, amados: salvar o mundo, salvar a todos, reconciliar o homem que é inimigo de Deus, torná-los filhos amados, restabelecer o relacionamento, voltarmos ao jardim do Gênesis, que estava fechado, mas pela reconciliação, pelo redimir dos pecados, será aberto novamente. E eu quero que você abra em Romanos 8, para a gente finalizar com esse texto. Romanos 8, em algumas Bíblias tem uma divisão dizendo os sofrimentos do presente e a glória do porvir. Romanos capítulo 8. Diz assim: porque para mim, a partir do verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como a espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém, amados? Você pode ser a esperança da salvação de muitos. Há alguém esperando por você. Há um grupo nos aguardando. Há um povo, uma nação. E há um plano para realizar os propósitos de Deus. Amém? Que você possa ter realmente a compreensão da realidade, da relevância das Escrituras. Precisamos compreender que somos filhos de Deus, por um propósito mais elevado. Que o Senhor possa dar a você capacidade, que o Espírito Santo traga clareza ao seu coração e à sua mente, que você seja realmente luz para as nações. Em todo o tempo, brilhe a luz de Cristo que há em vós. Amém? Que Deus abençoe, espero que tenha edificado a sua vida, para a glória e louvor do teu nome, do nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero só ler um pedacinho de um texto que Deus, o Espírito Santo me trouxe a trazer. Hoje à tarde eu estava fazendo um resumo do seminário, e fazendo o resumo, na hora ele me destacou isso, e eu quero compartilhar para a gente finalizar. Se há algo que nós batalhamos e guerreamos no mundo espiritual, amado, é com missões. O diabo e toda a potestade, principado, tem levantado grandes artimanhas e grandes planos para destruir toda a ação da igreja. E esse texto que eu estava trabalhando, fazendo um resumo para entregar, fala sobre guerra espiritual. E eu quero ler isso para você, porque o Espírito Santo disse: leia para a igreja, leia esse texto. Foi muito claro para mim. Eu já ia cometendo o deslize de levá-lo embora, mas eu quero dividir primeiro com você. A missão da igreja
é em primeiro lugar para com Deus, pois ela busca primariamente manifestar a sua glória e santificar o seu nome. Em segundo lugar, ela é para consigo mesma, realizar sua autoedificação. E em terceiro lugar, para com o mundo. Sua missão é ser luz, ser sal e ser proclamadora da salvação. A proclamação do Evangelho de Deus é e deve ser o alvo número 1 de toda a igreja. A pregação da palavra de Deus, a verdade salvadora e libertadora, deve ocupar lugar central nas vidas de todos os crentes. Cada crente é responsável pela evangelização da sua geração e da sua cidade. Só assim as almas continuarão sendo salvas e o corpo de Cristo continuará sendo edificado. Só assim o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado e o reino de Deus estará vencendo o reino das trevas. Neste sentido, a igreja é uma agência missionária. A proclamação do Evangelho é o principal efetivo da guerra espiritual. Por isso, o local onde vemos com mais propriedade a guerra espiritual é justamente no campo missionário. Não temos que ficar na retranca. Nesta guerra temos que assumir a dianteira. O inferno é que tem que se defender. A visão missionária da igreja precisa ser constantemente despertada e revivada. Cada um de nós precisa estar conscientizado por que estamos aqui na terra. Conscientizados que somos embaixadores de um reino. A tarefa dada à igreja é de ir e pregar as boas novas, tanto aqui como nos confins do mundo. Precisa ser relembrada constantemente, para que seja levada a sério. Muitas igrejas têm perdido esta visão e relegado a sua vocação missionária ao segundo plano. Que a gente possa ter em mente que proclamar o Evangelho não é para pastores, não é só para missionários, é para toda a igreja. É sua missão levar esperança a alguém que está esperando por você. Amém? Que Deus abençoe.